capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente ou sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Oremos. Paizinho, mais uma vez na tua presença, nós colocamos o nosso coração diante do teu altar. Fala conosco nesse momento, Pai. Eu humildemente me coloco no teu altar para que seja a porta-voz do recado, da mensagem que o Senhor tem à sua igreja, Senhor. Não permita, Senhor, que a Fernanda atrapalhe a mensagem que o Espírito Santo tem para a tua igreja, mas pela tua misericórdia, Senhor, me ajude, para que eu possa ajudar na edificação do teu corpo, para que eu possa colaborar no crescimento espiritual dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquei surpresa e ao mesmo tempo grata, né, com esse convite do Henrique. Muito surpresa, né? Estávamos numa reunião, eu, Henrique e Júlio, e Henrique veio com esse convite. Mas eu aprendi desde muito cedo que aquilo que o Senhor coloca em nossa mão para a gente fazer, é para a gente fazer. E quando a gente diz que não quer fazer, isso é uma desobediência. Então, humildemente eu falei: Senhor, a tua vontade seja feita, mas se for para eu falar à tua igreja, me capacite, porque eu não tenho condição de fazer isso, né? Então, com o coração muito, muito reverente ao Senhor, né, entendendo a dependência dele, que eu quero transmitir para os irmãos nessa manhã, compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração, tá? Irmãos, esse texto, eu confesso que a primeira coisa que me veio à mente foi falar em relação aos formandos, né, por conta dos formandos, os que estão aqui e os que estão fazendo prova também. Mas eu confesso aos irmãos que essa palavra, porque estamos falando não da palavra de um filósofo, da palavra de um grande estudioso, estamos falando da palavra de Deus. E ela, com o poder que ela tem, ela consegue tratar e falar com todos nós, independente se são formandos ou não formandos, né? Se nos formamos há muito tempo, se não temos diploma pregado na parede, independente da nossa situação, a palavra do Senhor, ela é eficaz, porque ela encontra os nossos corações, independente da nossa posição, né? Da nossa cultura e estudo. E esse texto que a gente acabou de ler, ele é muito claro, e acredito que os irmãos já tenham lido esse texto em algum outro momento, ou ouvido alguma pregação sobre ele, e ele fala sobre o sábio e o insensato, né? Ou o prudente e o imprudente. E o interessante, quando a gente para pensar no sábio e no insensato, é que ambos, tanto o sábio quanto o insensato, eles são idênticos. Se você parar para pensar, trazer na memória aí alguns nomes, algumas pessoas, porque tenho certeza, quando a gente fala da pessoa sábia e da pessoa insensata, é um comportamento humano já vir na nossa mente alguns nomes, tanto de sábios quanto de insensatos. É a nossa natureza, tá? Então, assim, se a gente olhar essas duas figuras, o sábio e o insensato, a gente percebe que eles são idênticos, porque eles possuem coisas muito parecidas. Tanto o sábio quanto o insensato, eles podem se casar. Tanto o sábio quanto o insensato, eles podem ter filhos.
Tanto o sábio quanto o insensato, eles podem se formar na faculdade, podem terminar o ensino médio, podem ter excelente aprovação numa faculdade federal. Tanto o sábio quanto o insensato, eles podem ter vários diplomas de MBA, de doutorado e pós-doutorado. Vocês concordam comigo? Que esse critério de títulos, de formação acadêmica, não define quem é sábio e quem é insensato. Eles podem ser muito idênticos na aparência. Porque a diferença do sábio e do insensato não está nessas coisas. A diferença está no fundamento, no invisível, ali onde ninguém está vendo. Porque o título todo mundo está vendo. Quando a gente é aprovado no ensino médio, ou a gente passa para fazer faculdade em algum lugar, rapidamente a gente coloca no Instagram. Ou seja, as vitórias, os títulos, todo mundo vê. Todo mundo vê. Mas o que diferencia o sábio do insensato não é isso. É o que está no invisível. É no fundamento, onde ninguém está vendo. Nessa exposição que Jesus colocou para a gente, os dois, tanto o prudente quanto o imprudente, eles construíram uma casa. E não vem dizendo nesse texto o que tinha na casa. Se a casa tinha varanda, se não tinha. Se a casa tinha terraço ou não. Se a casa tinha piscina ou não. Só veio dizendo que ambos construíram uma casa. Ou seja, não há diferença aí nessa parte. A diferença estava no alicerce, ou seja, aonde a casa estava fundamentada, alicerçada. Esse alicerce, meus irmãos, ele não é visto, porque ele está para dentro da fundação. Da mesma forma, a gente pode trazer uma analogia às vidas. A construção das nossas vidas, aquilo que eu acabei de falar, nós vemos o que está por fora, mas o que diferencia o sábio do insensato é aquilo que ninguém vê. É o que está por dentro, é o fundamento. No dia da crise, no dia que bate um vento forte, como foi aqui no texto, no dia que a chuva caiu, no dia que os ventos bateram, no dia que bate uma enfermidade no nosso lar, no dia que bate um desemprego, no dia que bate um desentendimento familiar, nesse dia de crise, aí o fundamento é revelado. O tempo, o passar do tempo, ele vai fazer prova a ambos, ao sábio e ao insensato. E aí, então, o fundamento de ambos vai ser revelado. E aí, eu gosto de colocar umas frases assim, que eu costumo dizer assim, se de tudo que eu falar, você esquecer, tem algumas frases que eu peço para que vocês guardem. Uma delas é a seguinte: sabedoria não se refere ao que se constrói, e sim como se constrói. Sabedoria não se refere ao que se constrói, e sim como se constrói, ou fundamentado em que você está construindo. A sabedoria ela tem uma relação muito segura, né, e muito direta com o conhecimento, mas é importante a gente fazer algumas diferenciações. Sabedoria, ela tem relação, mas ela não é conhecimento e muito menos informação. Não quer saber que quanto mais informação eu tenha, mais sabedoria eu tenha. Isso é uma verdade. Isso é uma mentira, desculpa. Isso é uma mentira. Concorda comigo que a gente entra no nosso Instagram e vai com o dedinho assim, ó, passando no feed? A gente obtém várias informações, úteis e inúteis. Mas isso quer dizer que eu tenho mais sabedoria? Não, porque se fosse assim, a gente diria que as crianças, os adolescentes e os jovens são mega, ultra, power sábios, né? Porque visitam muito as redes sociais. Mas acúmulo de informação não é sinônimo de sabedoria. Sabedoria também não é saber as respostas. Sabedoria é viver corretamente. Sabedoria é aplicar corretamente o conhecimento. Aí sim é sabedoria. Eu posso pegar o conhecimento que eu tenho e posso transformar em sabedoria. Ou seja, eu pego o conhecimento que eu tenho e eu aplico na minha vida. Então, eu estou sendo sábio. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, eu nunca tive, mas já ouvi algumas pessoas falando
de irem, por exemplo, no médico cardiologista e fumante. Concorda comigo que o médico cardiologista, ele tem conhecimento, né? Ele estudou, ele pode ser um exímio cirurgião cardíaco, top. Mas se ele é fumante, concorda comigo que ele não aplica na vida dele o conhecimento? Então, ele tem conhecimento, mas ele não aplica na vida dele o conhecimento. Então, ele não está sendo sábio. Muito pelo contrário, às vezes ele até orienta ao seu paciente a não fumar. Você está com uma doença grave, você precisa parar de fumar, senão seus dias estão contados. E ele fuma. Então, a gente chega a uma conclusão de que acúmulo de conhecimento, acúmulo de informação, acúmulo de título não quer dizer que eu seja sábio. E tem uma outra questão importante. Se eu for na fonte errada e pegar o conhecimento errado e aplicar esse conhecimento na minha vida, aí eu estou sendo insensato. Então, também não é todo conhecimento que eu pego e aplico na minha vida que quer dizer sabedoria. A questão é, você está pegando esse conhecimento onde? Qual é a fonte do seu conhecimento? A fonte do seu conhecimento vai dizer muito também sobre a questão da sabedoria. E o que a Bíblia pode dizer para a gente sobre isso de maneira muito específica? E aí eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá em Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, no versículo 17. Tiago 3,17. Diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, a fonte que nós precisamos buscar esse conhecimento, essa fonte, ela precisa vir do alto, ela precisa vir de Deus. O que diz lá em Provérbios? Provérbios, que é um livro que a gente sabe que é repleto de orientações, de conselhos. Provérbios capítulo 2, no versículo 20. Se em Tiago a gente viu que tem que buscar a sabedoria, esse conhecimento que vem do alto, em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: a sabedoria, ou seja, a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que Tiago falou, o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Então, eu já sei, se esse aqui é o meu manual de conduta e fé, de regra de vida, que é a Bíblia, eu sei que eu preciso buscar a sabedoria que vem do alto, e eu preciso andar com essa sabedoria muito interna, muito comigo, para que essa sabedoria me faça andar nos caminhos dos homens de bem, nos caminhos corretos, nos caminhos que eu realmente devo andar. A sabedoria, então, a palavra sabedoria, então, ela acontece quando eu, de fato, pego o conhecimento que vem de Deus e aplico na minha vida. A sabedoria é viver corretamente. Nós só temos sabedoria se conhecemos Jesus e, então, quando a gente começa a imitar o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também ele fala sobre isso. E eu queria fazer um parênteses aqui, trazendo o apóstolo Paulo como um exemplo nesse contexto que estamos falando de sabedoria. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa informação, mas nós conhecemos o apóstolo Paulo aqui nas escrituras, nas cartas que ele escreveu e tal, mas existe um apóstolo Paulo que foi criança, né? Ele não nasceu adulto, ele foi criança e ele cresceu recebendo conhecimento. E eu fui buscar a parte de conhecimento dos judeus, como isso se dá, como acontece, né? E olha que curioso, meus irmãos, olha que curioso. A partir dos 3 anos de idade, aquele judeu, aquela criancinha judeu, né, do povo judeu, ela é educada pelos pais, a partir dos 3 anos. E nessa educação que os pais fornecem a essa criança, a partir dos 3 anos, o que essa criança aprende? Ela aprende a história do povo, ela aprende o significado das festas, ela aprende sobre os mandamentos, sobre os costumes e as tradições. Isso ela começa a aprender com 3 anos de idade, ok?
3 anos de idade. Até os 5. Com 5 anos de idade, ela vai para a escola primária. E dos 5 aos 10 anos de idade, ela aprende, ela decora, porque é através de repetição. Ela decora a Torá, o Pentateuco. E, como eu falei, fala e repete, fala e repete, fala e repete. Dos 5 aos 10 anos. Imagina 5 anos, a criança recebendo aquelas informações e fala e repete, fala e repete, fala e repete. De 10 aos 14 anos, ela vai para a escola secundária. E aí ela decora o restante das escrituras, de Gênesis a Malaquias. E aí, terminou? Não. Antes de completar os 14 anos, aos 13 anos de idade, essas crianças, elas passam por um teste muito importante. E nesse teste, somente os que passam nesse teste, eles seguem adiante. Os demais, quem não é aprovado nesse teste, eu estou falando de adolescentes com 13 anos de idade, que não passa nesse teste, ele vai fazer seus afazeres, ele vai aprender a ser carpinteiro, se o pai foi carpinteiro, ele vai aprender a cuidar de ovelha, se o pai cuida de ovelha, ele aprende o ofício do pai, porque para ele encerrou ali. Se ele fez o teste e ele não passou, ele vai viver uma vida, a palavra medíocre é aquela vida mediana, vida comum, de todo mundo. Mas aqueles que passam no teste, e eu vou dizer como é que é feito esse teste, aqueles que passam, eles têm o privilégio de seguir adiante, de seguir seus estudos. Mas como é que é esse teste? Eu li, gente, irmãos, eu pesquisei isso, e eu pensei assim, Felipe, podemos aplicar esse teste nos adolescentes? Eu acho muito pertinente. Depois os pais dos adolescentes me digam o que vocês acham, né? Eu acho muito pertinente. O teste aos 13 anos é o seguinte, atenção adolescentes de 13 anos que farão o teste, hein? Fiquem espertos que aqui vai a ementa do teste. Citar textos bíblicos de cor. Textos bíblicos, ou seja, plural, mais de um, ok? De cor. Falar quantas vezes a palavra Senhor aparece em determinados livros da Torá. Mencionar o texto anterior e posterior de um texto escolhido aleatoriamente pelo rabino. Então, o rabino escolhe um texto e esse adolescente de 13 anos tem que citar o texto anterior e o texto posterior a esse que o rabino escolheu. Simples, né? Muito simples. Estão todos preparados hoje à noite no chat VPG, na nossa gincana? Essa é a tarefa, ok? Vamos ver o grupo que vai ganhar. Interessante, meus irmãos, que esse teste ele é aplicado aos adolescentes de 13 anos. Vocês concordam comigo que é muito jovem para uma coisa tão pesada que vai determinar o futuro? É diferente de um Enem que você faz, mas se você não atingiu a pontuação que você queria, você tem a oportunidade de estudar mais um ano e refazer o teste. Você pode fazer de novo. Eu, com a idade que tenho, 41 anos, eu posso fazer uma avaliação para entrar numa faculdade. Mas aqui nessa questão, ele tem 13 anos, ele fez o teste, ele passou, ele dá sequência, ele vai para o terceiro estágio de educação, né? E se ele não passou, ele vai ser o medíocre a aprender o ofício do pai, né? E dar sequência à vida dele. O terceiro estágio, para aqueles que passam, é uma casa de estudo ou interpretação. E aí eles aprendem a interpretar os escritos religiosos com o seu rabino. Ou seja, os que passam nessa prova, nesse teste, eles escolhem um rabino que eles querem que o ensinem. E tem os rabinos e tem os rabinos. Por que eu falei tudo isso? Porque, olha só, o objetivo nessa época, nessa questão toda, o aluno observava e fazia tudo quanto o seu rabino fazia. A sua intenção não era apenas reter o conhecimento, mas era se parecer com o seu rabino, se parecer com o seu mestre. Por que eu expliquei isso? Porque eu estou falando de Paulo. Paulo era esse cara que passou por tudo isso, e ele foi aprovado no teste com 13 anos. E ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era o rabino. Não era um rabino, era o rabino. Então, a gente imagina que Paulo era o cara, porque o Paulo foi ensinado e ele foi sendo aprovado ao longo dos anos. Agora, Paulo, com tudo isso, com todo o seu conteúdo, conhecimento, a gente já imagina, porque depois que eu narrei tudo isso que acontece, né, o quanto Paulo era,
A gente vê lá em Filipenses 3:8, o que Paulo fala a respeito de todo esse conhecimento, de tudo isso. Lá em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8, Paulo falando, tá? Porque é a carta que ele escreveu. Ele fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tudo isso que Paulo acumulou, status, discípulo de Gamaliel, ele aprendeu tanto, nada disso tem valor. Ele chegou a essa conclusão depois que ele teve um encontro com Cristo. Nada disso tem valor se comparado à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, de quem é Cristo Jesus. E aí eu digo para vocês, quem está se formando, quem ainda não está se formando, mas para todos nós, igreja, meus irmãos, a diferença na nossa vida, que vai fazer diferença aqui e na eternidade, é o nosso conhecimento de Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus para você? Quem é Cristo Jesus para mim? Quem é Ele? Ele é um filósofo? Ele é um cara que foi muito bom e que espalhou muita bondade pelo mundo? Ele é um cara que eu gosto de decorar as frases para citar, porque afinal de contas é Jesus Cristo? Ou Ele é de fato o meu Salvador e o meu Senhor, a quem eu devo submeter a minha inteligência, tudo que eu tenho, tudo que eu sou? Quem é Jesus Cristo para mim e para você? Quando a gente faz uma busca lá no Google, das frases, eu fiz essa busca das frases mais impactantes de pessoas da atualidade que dizem muitas coisas por aí na internet e que levam muitas pessoas junto com ela nos pensamentos. Tem uma frase da Oprah que ela disse assim: o que eu sei como certeza é que você precisa falar a sua verdade e isso é a coisa mais poderosa que alguém tem. E quando ela falou isso, muitos aplaudiram. Meus irmãos, essa é a maldosa estratégia do inimigo. Não existe a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. O diabo, ele usa essa estratégia. Ele usou isso desde o Éden. Foi assim que ele enganou Adão e Eva, quando ele quis apresentar a sua verdade. E é essa estratégia que o inimigo tem usado para levar muitos casais ao divórcio, porque tem cada um está defendendo a sua própria verdade. Tem destruído muitas famílias, porque cada um tem a sua própria verdade. Tem levado muitos adolescentes e jovens aos vícios, porque a verdade deles é que eles podem parar quando eles quiserem. Tem levado muitas pessoas ao homossexualismo, porque afinal de contas a minha verdade me diz que não há problema nenhum. Deus nos chama, meus irmãos, para abrirmos mão da nossa verdade e vivermos de fato a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Lá em João 14:6, o que ele diz sobre ele mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, não existe a sua verdade e a minha verdade. Só existe uma verdade, que é Jesus Cristo. Só Ele é a verdade. E essa é a estratégia salvadora de Deus em Jesus Cristo. Na cruz e no sacrifício de Jesus, eu e você, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos, nós fomos salvos, adotados por Deus como filhos. Mas é olhando a vida da sabedoria encarnada. A sabedoria encarnada é Jesus Cristo. Lá em Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 20, vem falando que a sabedoria, ela fala pelas ruas, como sabedoria sendo uma pessoa. Quem é essa sabedoria? É Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. E quando a gente olha a vida de Jesus Cristo, descrita aqui, revelada aqui para a gente aprende a viver, a gente aprende a ser filho, a gente aprende a ser filho de Deus. Então, mais uma frase para a gente guardar. Sabedoria tem mais a ver com sabor do que saber.
Fala de novo. Sabedoria tem mais a ver com sabor do que saber. Quando a gente saboreia as coisas, quando a gente sente o gosto de alguma coisa, isso vale muito mais do que saber. Eu estou dizendo isso porque a sabedoria, ela não é apenas o saber, o ter conhecimento, até da Bíblia. Ter conhecimento, mas quer dizer saborear, trazer para dentro, degustar. A insensatez, ela é o contrário. Ela vem da palavra senso, que é discernimento, né, juízo, e ela também possui um significado voltado para a sensibilidade, sentir, saborear. Isso quer dizer que o insensato, além de ter ausência de senso, de bom senso, ele não saboreia a vida. Ele não sente o sabor, o paladar, ele não desfruta da vida. Ter sabedoria, então, é viver corretamente, é desfrutar. Quem desfruta mais da vida, se frustra menos e a vida tem mais sentido. E o apóstolo Paulo nos orienta, lá em Romanos, como a gente consegue viver dessa forma. Como a gente consegue viver dessa forma sábia? Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que é um texto que a gente conhece muito, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente, ou seja, saber mais de Deus, do Senhor, para que vocês sejam capazes de experimentar, de saborear, de desfrutar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A terceira e última frase que eu gostaria que vocês guardassem na mente: Deus formou, o pecado deformou, e a mente de Cristo vem nos transformar. Deus formou, perfeito, o pecado deformou, e a mente de Cristo vem nos transformar. Então, meus queridos, a minha formação, o meu diploma, não é sinônimo de sabedoria. A sabedoria a sabedoria não tem a ver com acúmulo de informação, muito menos com boas notas. Eu preciso primeiro reconhecer quem eu sou, como eu sou imperfeito, que o acúmulo de informação e de título não me garante sabedoria. Quando eu reconheço que a sabedoria encarnada, que é Jesus Cristo, reconheço que Ele é o verbo encarnado de Deus, que Ele é a sabedoria que eu necessito, e eu convido para que Ele habite na minha vida, habite em mim, no meu coração, então o processo de transformação da mente, ele começa a dar início. E aí, então, eu aceito o plano de salvação, e eu quero essa transformação na minha vida. E aí, então, agora eu estou caminhando. Quanto mais eu conheço a Deus, eu aplico esse conhecimento à minha vida, eu faço desse conhecimento o meu estilo de vida, eu me torno mais sábio, mais parecido com Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aí a gente chama que é o processo de santificação. Né? Primeiro, eu reconheço quem eu sou, o nada que eu sou. Segundo, eu convido o Senhor Jesus para fazer parte da minha vida. Eu aceito, eu creio e eu peço ao Senhor que venha transformar a minha mente. E aí, então, terceira etapa, eu começo a caminhar nesse processo de santificação, buscando sempre Jesus como meu alvo, para que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo. Formandos, parabéns pela conquista de vocês. Parabéns por terem concluído mais uma etapa acadêmica. Mas lembrem-se sempre que todo o conhecimento que vocês adquiriram até aqui só vai fazer algum sentido se, antes de tudo, vocês tiverem conhecimento de quem é Deus na vida de vocês e aplicarem esse conhecimento na vida de vocês, tornando realmente um estilo de vida. O fundamento da edificação da vida de vocês vai ser revelado, porque as crises batem na nossa porta, né, irmãos? O tempo inteiro, independente de idade.
a crise bate na porta. E quando a crise bate na porta, o fundamento ele é revelado, independente de dinheiro, de título, é esse fundamento que vai fazer a diferença. Meus irmãos, vamos sempre ter em mente isso, que o nosso fundamento precisa ser Jesus Cristo, o nosso referencial, quem a gente deve imitar. Eu preciso imitar Cristo, eu preciso ser igual a Cristo. E isso não é uma atitude de arrogância, isso é uma atitude de humildade, entendendo que não sou nada. Nós não somos nada e dependemos dele para tudo. Quero convidar a igreja a abaixar as cabeças para que a gente possa orar e aquilo que eu não consegui traduzir, que o Senhor Jesus possa, pela misericórdia dele, falar ao coração dos irmãos. Paizinho, mais uma vez diante do Senhor, eu quero te agradecer primeiramente, porque nós temos acesso à tua palavra. Nós temos acesso, Pai, à revelação de quem Tu és através da Bíblia. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos essa liberdade de ler a Bíblia, de meditar, de conversar com os nossos irmãos, de compartilhar, de ouvir experiências, para que a gente possa adquirir mais conhecimento de quem Tu és. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá oportunidades durante a vida, ao longo da nossa vida, para que a gente coloque esse conhecimento em prática. E para que a gente seja mais parecido com Teu Filho Jesus. Esse é o nosso desejo, ser mais parecido com Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, não afaste de nós o Teu Espírito Santo e coloque em nossa vida sempre a sede, a necessidade de estarmos sempre nessa busca, na busca de sermos iguais a Cristo. Colocamos tudo em Tuas mãos, pedimos, ó Pai, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. 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 Dava vontade de ficar ouvindo, né? Quito, a gente tem um compromisso de chamar a Fernanda outras vezes, para ser usada por Deus como foi nessa manhã. Irmãos, nós vamos cantar agora o cântico que diz Eterno Amor. Durante o cântico dessa música, nós vamos convidar aos formandos que venham aqui à frente, né? Mas não quero convidar só os formandos, eu quero convidar os formandos e os pais dos formandos. Só gostaria de justificar uma coisa. Dentre os formandos que não estão aqui, nós citamos também o nome do pastor Josué, né? Que com toda a idade que tem, irmãos, também se formou esse ano, né? Se formou esse ano. E o Josué não pôde estar aqui hoje porque o Josué está internado. Necessita das nossas orações. Ele teve um trauma no pé e a recuperação não está como esperada, né? Estamos esperando alguns exames aí, mas Deus está no controle de tudo. Então, necessita sim das nossas orações para a sua saúde, e nós também temos muito que agradecer pela vida do pastor Josué aqui na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Então vamos cantar, e durante o cântico deste hino, então, nós vamos convidar os formandos e os pais que venham aqui à frente, se coloquem aqui à frente. Vamos desorganizar um pouquinho isso aqui, para que nós possamos orar, agradecendo a Deus. E também a Fernanda dará uma palavra a eles, assim que terminar esse cântico, ela vai dar a palavra, e já ora também agradecendo pela vitória dos